Amém? Cielo novo e nova terra. Diz assim a palavra do Senhor no primeiro versículo. Vamos estar lendo esses primeiros 8 versículos. Mantenha a Bíblia aberta em Apocalipse, vale? E vamos estar aí meditando na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Vi um cielo novo, uma terra nova, porque o primeiro cielo e a primeira terra passaram, e o mar já não existia mais. E eu, Juan, vi a santa ciudad, a nova Jerusalém, descender do cielo de Deus, disposta como uma esposa ataviada para su marido. E ouí uma grande voz do cielo que dizia: He aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele morará com eles, e eles serão su pueblo, e Deus mesmo estará com eles como su Deus. Enjugará Deus toda lágrima de los ojos de eles, e já não haverá muerte, nem haverá llanto, nem clamor, nem dolor, porque as primeiras coisas passaram. E ele que estava sentado no trono dijo: He aqui eu hago nuevas todas as coisas. E me dijo: Escribe, porque estas palavras são fieles e verdadeiras. E me dijo: Hecho está, eu sou o alfa e a omega, o princípio e o fim. Ao que tiveres sede, eu lhe darei gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que vencer herdará todas as coisas, e eu serei su Deus, e ele será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables e homicidas, los fornicários, hechiceros e los idólatras, e todos os mentirosos tendrão su parte en el lago que arde com fuego e azufre, que é a muerte segunda. Amém. Oremos a Deus. Padre Santo, aqui está tu palavra, Senhor. Ministra em nossas vidas, ministra em nosso coração. Obra, Senhor, em nós, Senhor. Haga resplandecer, Senhor, nosso entendimento, Senhor, para com tu palavra. Necessitamos, Senhor, receber este mensagem e pôr em prática. No poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Esse passagem é um passagem que nos llena de esperança, porque tem algumas coisas que não estarão ali em la Nueva Jerusalém celestial e no cielo novo. E a hora que estamos passando por essa situação de caos, de problema, de tristeza, de angústia, de luto, de desesperação, não sabemos o que será aí na escola, não sabemos o que será no trabalho, porque hablam que a nova normalidade, de normalidade não tem nada, é a nova anormalidade, porque não está normal, não é normal. Estávamos aqui debatendo na parte do saludo, que agora até com o codo já não pode, e como vai saludar então, com a mirada assim? Como será a coisa? Estão evitando o contato físico. Nós outros que somos latinos aí, que somos de toque, de carinho, de abraçar e do chute. Sabe o que te digo, Vitor? Está complicado, Vitor. E como será? Pero aqui, eu quero destacar a ausência e a presença. Primeiro começa aqui o apóstolo Juan a ter esta visão ali na isla de Patmos, quando foi ali aislado, foi ali prisioneiro, e se quedou ali, e Deus revelou o Apocalipse para Juan. E agora está mostrando o que será no final dos tempos. E mira o que ele nos diz aqui. E veio um cielo novo, uma nova terra. Porque o primeiro cielo e a primeira terra passaram. Então, aqui o apóstolo Pedro nos hace uma revelação semelhante à de Juan, que o próprio Espírito Santo que revelou a Juan, revelou também a Pedro, e o Espírito Santo que está aqui para nos revelar coisas novas, sigue revelando, sigue vivo. Deus não cambiou. Aunque a nova normativa, Deus sigue reinando, porque Ele é soberano. Tu está em Apocalipse, volve algumas páginas em 2 de Pedro,
vale? Porque vem Judas, Juan, Pedro, vale? Algumas páginas atrás. Pero não perda de vista Apocalipse. Apocalipse, por significado, se chama revelação. A revelação de Deus para nós. Capítulo 3 de 2 de Pedro, e o verso 7 ao 13. Nossa, pastor, que leitura larga, pero devemos aprender, não? E entender as coisas. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 7 ao 13, diz assim: Pero los cielos e a terra que existe agora estão reservados por la mesma palavra, guardado para el fuego, e no dia do juízo e de la perdição de los hombres impíos. Mas, ó amados, não ignoreis isto, que para com o Senhor dia é como 1000 anos, e 1000 anos como dia. Às vezes nós outros por que Jesus está tardando tanto para volver? Desde o tempo de minha abuela, allá em República Dominicana, allá nos 30 cavalheiros já escutava já falando que Jesus venia. E Jesus vem. Mas por que ele tarda tanto, pastor? Porque ele não quer que nada se perda. Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Me siga, irmãos. Então siga aqui a leitura. E o Senhor não retarda sua promessa, segundo alguns la têm por tardança, senão que és paciente para com nós outros, e não querendo que nenhum pereça, senão que todos procedam ao arrependimento. Pero o dia do Senhor vendrá como ladrão em la noite. Como é que o ladrão vem? Hurtar é distinto de roubar, que sim? Ou não? É o roubo. A pessoa está de cara a cara contigo. Aliás, o roubo assim de assalto à mão armada está cara a cara contigo. O roubo aqui desse ladrão vem sem que tu veja. Ocorreu aí um sítio aí que roubaram ouro. Entraram aí numa tenda, fizeram um eco ali, entraram, roubaram o ouro todo que tinha. Não roubaram os móveis, não roubaram nada, solamente o ouro. E os vizinhos não viram. Então, se Jesus vendrá como ladrão, Jesus não é ladrão. Jesus é o Salvador. Ele vendrá de um momento que tu está desapercebido, que tu não está velando, que tu está despistado, que tu está vivendo aí a vida como lhe dá a gana. E ele vem. Me siga aqui ou não? Onde estou? Qual é o verso? Pero o dia do Senhor vendrá como ladrão em la noite, e no qual os cielos passarão com grande estruendo, e os elementos ardendo serão deshechos, e a terra e as obras que em ella há serão queimadas, posto que todas estas coisas hão de ser deshechas. Como não deveis vosotros andar em santa e piedosa maneira de viver, esperando e apressurando-os para a venida do dia de Deus, en el qual os cielos incendiando-se serão deshechos, e os elementos sendo queimados se fundirão. Pero nosotros esperamos, segundo suas promessas, cielos nuevos, terra nueva, em los quales morará a justiça. Amém? Volvemos para Apocalipse. Então, se não estamos aqui solamente com um aviso solo que tendrá novo céu e nova terra, não sabemos como será de tudo essa terra nova, não sabemos a localização dessa terra, pero sabemos algo, que vendrá de Deus. Já vamos estar vendo aí este versículo. Pero eu quero apontar aqui no primeiro verso a 1, e no final, el mar já não existia mais, não tendrá mar. El mar traz medo para as pessoas. Os egípcios antigamente se quedavam preocupados e com medo, porque o Nilo, o rio de vida, o rio que era adorado, desembocava em el mar. Então se desaparecia, consumia o Deus deles. E as tempestades, essas coisas todas, as pessoas que são aí marinheiros sabem como é perigoso. E antes, todavia, não teria brújula, não teria orientação nem nada. O mar era uma coisa complicada para algumas pessoas.
e para a maioria desse povo da época onde que Juan estava escrevendo. Pero me acompanhais aí, já que são tão amáveis, no verso 2. E eu, Juan, vi la santa ciudad, la nova Jerusalém, descende do cielo, descende de Deus, ó, vem de Deus. Irmão, as coisas que vêm de Deus são buenas. Jesus ha venido de Deus para nos trazer salvação e liberação. O Espírito Santo descendeu do céu para nos dar poder para predicar a palavra, para nos ensinar todas as coisas. Então, se a salvação que vem do céu, por isso que os irmãos, os crentes do Antigo Testamento, aliás, do Novo Testamento, falavam, Hosana nas alturas, quer dizer, salvação que vem do alto. Então, se vem de Deus, santa, quer dizer, pura, não entra nenhuma mancha, não entra pecado ali. Disposta como uma esposa ataviada para seu marido. E verso 3, está falando aqui. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, é aqui o tabernáculo de Deus com os homens, Ele morará com eles. Irmão, aqui restabelece o plano de Deus, o sonho de Deus, quando criou o homem, é para ter comunhão com o homem, para estar com o homem. Puso Adão e Eva no jardim para ter comunhão com ele. Pero desgraçadamente, nossos primeiros padres fracassaram em sua missão de estar ali cuidando do jardim e tendo comunhão com Deus. Pero glória a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu para te dar vida e vida com abundância, para retornar ao Padre. Foi isso que Jesus falou em Lucas 19, verso 10, falando assim, eu he venido buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Amém? Então, isso aqui, Deus quer ter comunhão com nós outros. Pero agora, nesse momento que estamos aqui, nesse templo, nesse tabernáculo aqui, será que tu tens ganas de ter contato com Deus? Será que tu eches de menos Deus? Será que tu passa quanto tempo sem orar, sem buscar, sem adorar? Porque se tu não tens ganas de estar com Deus, o que tu vai fazer no cielo? A promessa de Deus de fazer de Israel seu povo está aí em Levítico, em Jeremias, em Ezequiel. Ele quer ser nosso Deus. E não somente nosso Deus, Ele quer ser nosso Padre. Vale? Então, se eu quero destacar mais uma vez o que tendrá no cielo e o que não tendrá ali. Porque onde quer que Deus está, habito, Deus reina. Há paz, há segurança e há amor. Amém? Na primeira coisa aí que vai nos encantar é o seguinte, verso 4, enjugará Deus algumas lágrimas de los ojos de ellos. Toda lágrima? Deus já enviou para nós outros aqui o Consolador, o Espírito Santo, para estar ao nosso lado. Um dos nomes do Espírito Santo é Consolador. Pero mientras estamos aqui nessa terra, não provamos do consolo completo como estaremos ali. Ali Deus enjugará de vossos olhos toda lágrima. Essa tristeza que estamos passando, essa angústia, as pessoas que nos afrontaram, as pessoas que nos molestaram, que nos fizeram mal, Deus vai enjugar toda lágrima. Toda lágrima. Às vezes esta lágrima que seu marido não vê, seu esposo não vê, sua mamã não vê. Que tu está ali, na moeda assim, encostado na cama, e descende esta lágrima da tristeza, da angústia. Deus estará enrugando, porque aqui Ele está consolando. Allá estará enrugando. Não haverá lágrimas. Por quê? Seguimos. Não haverá muerte. A morte foi vencida na cruz do Calvário. Cristo venceu a morte. O apóstolo Paulo disse isso em Coríntios 15. Onde está a morte, seu aguijón? Não tem mais o poder a morte, sabe por quê? Porque a morte tinha poder mientras existia o pecado. Porque a paga do pecado é morte. Pero o dom gratuito de Deus é vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluias! O Senhor venceu. As pessoas estavam tristes. Incluso seus discípulos estavam no caminho de Emaús. Triste. A coisa, às vezes, quando tu não sente a presença do Senhor, se põe color gris. Se põe a coisa que tu não tem esperança, não tem gana de sair, não tem gana de fazer nada.
E o Senhor vem e se acerca desses dois discípulos e começa a charlar. Que são as coisas que vocês estão praticando aí? Ah, tu não sabe? Tu é forasteiro aqui, não sabe delas últimas? Quem não sabia delas últimas eram ele. Que Jesus havia ressuscitado, estava ali com ele. Que Jesus, Hijo de Deus, Messias, ha hecho todas as coisas que Moisés falou que devia ser, pero morreu e agora está a hora. E ele chamou eles de muito inteligente, listo. Não, chamou de inércio, tardos em entender as coisas. E abriu o entendimento de eles enquanto estava ali em comunhão, partindo do pão. Deus quer ter esta comunhão com nós outros, não intermitente, eterna com Ele. Me siga, irmãos, ou não? E aí, Jesus ressuscitou o terceiro dia e nos deu uma ordenância: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for bautizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Por isso que estamos aqui, irmão, devemos estar predicando a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Pastor, eu não sei falar, eu não sei ministrar, eu não sei predicar. Irmão, não tem excusa. Entrega um folheto, tem os folhetos aí, entrega um folheto à pessoa, põe no buzão, hace alguma coisa, movimenta-se, haga alguma coisa, não se quede aí nisso parálise espiritual. Não haverá mais morte, haverá vida. O Senhor da vida, a própria vida estará ali. Amém? Qual é a outra coisa que não haverá? Nem haverá mais llanto. Se não haver lágrimas, llanto também não. Tudo isso que está nos causando tristeza, llanto, são muitas coisas, não? Sim ou não? Nossa família que não está bem, o matrimônio que não está nada bem. La salud, pastor, tu não sabe de minha salud. Vamos orar a Deus, porque se não é a misericórdia do Senhor, estamos perdidos. Nem dolor. Qual é o dolor que é pior? O dolor do corpo ou o dolor da alma? O dolor do corpo ou o dolor da alma? Nem clamor. Por que não vai existir mais clamor? Que tu estará cara a cara com Deus. E não vai haver muitas coisas que vamos estar aqui falando. Porque as primeiras coisas passaram. Sabe que não vai haver ali? Não vai haver ladrões. Não vai haver enfermidade. As portas estarão abertas continuamente. Se não há ladrão, necessita estar cerrando a porta. Necessita ter os muros cerrados. O que mais? Não vai haver sol, nem a luna, porque a glória do Cordeiro de Deus alumbrará todas as coisas. Onde está isso, pastor? É no próprio capítulo. Tu está no capítulo 21, aqui sim ou não? Então, 21, para se quedar chulo. 21. Podeis me acompanhar? Capítulo 21 de Apocalipse, verso 21. Las 12 puertas eram 12 perlas. 12 puertas aqui está significando aqui tanto os 12 tribos como os 12 apóstolos, ¿vale? Cada uma de las puertas era uma perla. E a calle de la ciudad era de ouro puro, transparente, porque não tem ladrão. Só tem de reis, príncipes e princesas. Necessita ocultar algo? Hoje tu não pode levar um collar, Fanny, aquele collar que tu tem de ouro puro, em que sai a imaginação. Cara de Giovanni reindo por detrás da mascarilha. Verso 23, verso 22. E não havia de o quê? Não havia de o quê? Templo, vale? E agora nós outros estamos aí peleando pela abertura do templo. Ali não haverá templo. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o templo de Edia e o Cordeiro. Interessante que agora nós outros somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós outros, aqui sim? Pero allá
Ele será. Ele motivo de adoração. Quando entramos no templo, quando entramos aqui, tantas coisas para nos despistar. São as bandeiras, são as cortinas, tantas coisas. Pero allá, Ele é o templo. Nossas atenções será toda enfocada para Ele. Nossa glória e nossa adoração a Ele. Porque Ele vive, Ele reina, Ele governa. Ele é o Senhor, Rei de reis, Senhor dos senhores. Foi Ele que venceu. Oh, aleluia. Onde estou, Giovanni? Porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o templo de Ele, é Ele Cordeiro. E a cidade não tem necessidade de sol, nem de luna que brilhe em ella, porque a glória de Deus la ilumina, e o Cordeiro é sua lumbreira. E as nações que hubieram sido salvas andarão à la luz de ella, e os reis de la terra trairão sua glória e honor a ella. Sus puertas nunca serão cerradas de dia, pois allí não habrá noite. Llevarão a glória e la honra de las naciones a ella. Não entrará allí nenhuma coisa imunda. Irmão, no cielo não entra pecado. Não entra pecado. Entra allí pecadores redimidos, pecadores restaurados, pecadores que foram limpiados por la sangue do Cordeiro de Deus, pecadores que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, pecadores que agora nasceram de Deus, porque aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas passaram, eis que tudo se ha hecho novo. Tu estarás ali como um novo homem, uma nova mulher. Onde estou? O que hace abominação e mentira. Depois falarei de los mentirosos, que volveremos ao verso 8. Mentiroso também não entra ali, senão solamente os que estão escritos no livro de la vida del Cordeiro. Irmão, todas as vezes que tu escute o mensagem do Evangelho, reconhece seu pecado, sua necessidade de Cristo, se arrepende de seus pecados, aceita Ele como seu Senhor e Salvador, seu nome é escrito neste livro. No livro da vida do Cordeiro, é o livro de Cristo. Estão me entendendo? Se tu nome não está ali, sinal que tu aún não has tenido encontro com Cristo. Seguimos adelante, verso 5, volvemos ao verso 5. E estava sentado no trono e dijo: he aqui, eu hago nueva todas as coisas. E me dijo: escreve, porque essas palavras são fieles e verdadeiras. Deus é o Criador, irmãos. Em Gênesis, Ele criou todas as coisas. Haja luz, hubo luz. Allí já não haverá luz, não necessita de luz. Me sigue? Criou terra, cielo, mar. Allí já não necessita mais de mar. Pero tendrá uma nova terra, um novo cielo. Criou o homem, a mulher. Criou todas as coisas. Em Gênesis, Deus cria todas as coisas. Em Jesus, Deus restaura todas as coisas. Amém? Amém? Cristo, o restaurador. Esse é, e Ele também é o Criador. Seguimos? Então, se a Bíblia empieza com criação e termina com criação. Verso 6, Giovanni, me sigue. Estas palavras são, não? Verso 5 a 1. Estas palavras... porque essas palavras são fieles e verdadeiras. Verso 6. E me dijo: hecho está, eu sou o alfa e o omega, o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto em grego e omega é o último. Para os gregos, quer dizer do princípio ao fim. E quando habla de Jesus, Jesus é o começo de todas as coisas. Pero Ele não ha tenido começo. Jesus é o fim de todas as coisas, pero Ele não tendrá fim. Esse tempo, que é o tempo do homem, que se chama cromos, que vem de cronômetro, onde está contando o tempo, está dentro do cairo de Deus. Não tem fim. Eternidade passada, não tem fim. Deus sempre existiu. E nós outros aqui, no cromos, no tempo do homem, se aceitamos a Cristo, cambiamos o nosso destino para viver eternamente com Cristo.
Estão me seguindo? Por isso que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Seguimos aqui no verso 16. Ao que tiveres sede, eu lhe darei gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Irmão, as coisas com Deus são gratuitas. A salvação, gratuita. Aqui sim ou não? O bautismo com o Espírito Santo não necessita pagar euro. Busca, pede ao Senhor. As bendições do Senhor são assim. Aquele que tem sede, ao que tem sede. Sabe de uma coisa? Giovanni, quando nós outros acabamos de cenar, sua melhor cena, qual é o seu prato que te gusta mais? Uno solo, todos não, uno solo. Gnocchi. Vale. Dá-lhe lasanha. Ali, aí, para acompanhar Giovanni. Tu comeu nhoque que dá-lhe a hecho de maravilha. Prato, repetiu porque te gusta. E a hora já não cabe mais nada, não entra mais nada. Já comeu o primeiro prato, segundo prato, terceiro prato. Postre, está lleno. Aí vem ele outra vez com um prato de nhoque, olhando assim. O que tu vai fazer? Não, a hora não, né? Não quero mais. Porque tu não tens mais hambre. Agora, aplicando a parte da sede. As pessoas, quando não têm sede, não buscam água. A não ser se tem o propósito, vou tomar aí quantos litros de água por dia? Tu aí que é 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros? Me ha enganado. 2 litros. Então, se tu tem esse propósito, tu vai tomando a água. Mas se tu não tem sede, tu não busca a água. Então, isso aqui ele habla ao que tem sede. Deus não obriga a nada, irmão. Ele apresenta a mensagem. Ele te avisa o que vai ocorrer. A hora compete a ti. Se chamamos isso de livre-albedrio, pero tu prestará conta disso. E no grande dia, ao que tem sede, aos sedentos, ele dá este água de vida. Este água de vida aí, ó. De grátis. Aqui não tem nada de grátis, aqui sim? Nada. Que água é essa, pastor? Capítulo 22, verso 1. Tu está no 21, só uma página aí. Depois me mostrou um rio limpo, de água de vida, resplandecente como cristal, que saía de onde? Do trono de Deus e del Cordeiro. Existe um rio, irmãos. Existe um rio que leva a vida do próprio Deus. Esse rio é o próprio Deus. Em Ezequiel tem um deslumbre, um simbolismo desse rio, que onde esse rio passava, levava vida. Onde havia morte. Não sei o que está passando em sua vida. Permita que esse rio de Deus passe em seu lugar. Onde tem peleias, contenda, ele vai trazendo restauração e reconciliação. Onde não há paz, ele vai levando paz. Onde está tudo desordenado, ele vai trazendo harmonia. Necessitamos beber deste água de vida. Foi Jesus que falou no capítulo 7 de João. E no último dia, no grande dia, Jesus falou: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque de seu interior fluirão rio de água viva. Então, se quando bebemos desta água, quando bebemos de Cristo, temos vida, temos esperança, temos fé, porque a vida do próprio Deus está em nós outros. Não permita, irmão, que essas águas sujas, podridas do mundo, venham estar saciando sua sede de Deus, porque ali tu não vai encontrar nada. Pero aqui sim, na palavra de Deus. Volvemos ao capítulo 6, 21, e o verso de número 7. Capítulo 21, verso 7. Ao que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que coisas são essas, hein? Em Marcos habla que aquele que perseverar até o fim, né?
Aquele que persevera até o fim, és o que herda todas as coisas, que és o vencedor. Eles receberão as bendições que Deus ha prometido. Já que tu está em Apocalipse, tu vai no capítulo 2 de Apocalipse. Tu está no 21, no capítulo 2 de Apocalipse, que ali o Senhor Deus está avisando, relatando as bendições. Capítulo 2, o verso 7, diz que ao que vencer, lhe dará a comer del árbol de la vida, el qual está no meio del paraíso de Deus. Mira, beber a água de vida, comer del árbol de vida. E este árbol aqui está nos apontando a Gênesis, onde nossos primeiros padres foram expulsados do Éden para não comer o árbol de vida. O árbol de vida não é nada mais, nada menos que Cristo. Aquele que recebe a Cristo, recebe a vida eterna, porque Cristo falou, eu sou o quê? O pão de vida, eu sou a água de vida, eu sou a ressurreição e a vida. E Cristo aqui é tanto a água de vida como o árvore de vida. Aquele que necessita de Cristo está necessitando, sabe o quê? Da própria vida de Deus. E todos nós outros necessitamos, aqui sim ou não? Ou tu não necessita? Ao que vencer, comerá da árvore de vida. Segunda promessa, segunda bendição, no capítulo 2, verso 11. Vai estar escapando do lago do fogo, que é a segunda morte. Ao que vencer, não sofrerá dano na segunda morte. Como é isso, não é? Morte, na Bíblia, sempre está falando de separação. Vale? Nós outros, quando andávamos sem Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Conhecemos mais a morte física, que é o espírito que sai do corpo e se queda morto. Pero essa não é toda a morte. Temos três mortes. A morte espiritual, aquele que não está em Cristo está perdido. Há um que está caminhando aí fisicamente, pero está perdido em morte espiritual. Temos a morte eterna, né? Que é essa segunda morte que estamos vendo, que é a separação eterna de Deus, que não há esperança para a salvação. E a morte física que acabamos de falar, né? Que é a salida do espírito do corpo. Então, aqui, mientras estamos aqui vivendo esta vida carnal, é o momento de estarmos sediando o nosso passaporte para a vida eterna. Porque todos aqueles que escutarem mensagem já não estão mais inocentes. O que creem no nome de Cristo, no próprio Cristo, tem a vida eterna. Onde está isso? É o passagem que quase todos os domingos falamos. E que Deus amou o mundo de maneira tal que ha dado seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha a vida passageira, a vida terrenal, a vida eterna. ¿Viste? Seguimos aqui porque seguimos na parte das bendições dos vencedores. Tu está no capítulo 2, verso 11. Agora vamos para o capítulo 2, verso 17. Ao que vencer, dará de comer del maná escondido, e lhe dará uma piedrecita blanca, e na piedrecita escrita um nome novo, el qual ninguno conhece, senão aquele que lo recebe. Tu tendrás um nome especial, que o próprio Padre Celestial põe no nome. Tem algumas pessoas aqui no mundo que não lhe gusta seu nome, pero já temos um novo nome, dito pela boca de Deus. O próprio Deus, quando te invitar a venir, tu vai saber que seu Padre Celestial está te chamando. Onde estou? 4, não? Capítulo 2, verso 26. A quarta bendição de los que vencerem. Ao que vencerem e guardarem mis obras, hasta el fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está aí falando de autoridade sobre as nações. Mira, Jesus volverá para governar 1000 anos aqui nessa terra. Por isso que é novos céus e nova terra. Com nosso corpo glorificado, podemos estar no céu e na terra. Recuerda-te que o corpo glorificado de Jesus podia transpassar a parede, comer pescado, está ali com os discípulos em Emaús e já está em Jerusalém.
Pero mientras, quando ele não tinha esse corpo ressurreto, transformado, ele tinha que estar em um sítio só à la vez. Não poderia estar assim, transpassando para allá e para cá rápido. Pero com o corpo glorificado, não vai envelhecer, Marcelo. Aí, a fonte da juventude, imagínate. Se quedará jovem, não se quedará deprimido, não se quedará com cansaço. Nada disso. Um novo corpo. Isso é uma ensinança que o apóstolo Pablo está nos ensinando em 1 Coríntios 15. Pero aqui só para que tu entendas. Mas que guardares mis obras hasta o meio, não hasta o final. Tem pessoas que começam muito bem na fé cristiana. Ou se não, em seu país, era uma bendição. Pero chega aqui em Espanha, não sei o que há em Espanha. Tem algo em Espanha. Ali no aeroporto de Barajas, cambia a coisa. Já não é mais tão santo, já não ora mais tanto, já não vem mais na congregação. Cambia as coisas. Pero volvemos a Cristo, que Cristo vem já, irmãos. Ah, pastor, não me gusta que tu sempre está apontando. Mas eu estou aqui para isso. Poder sobre as nações, governaremos com Cristo 1000 anos. Capítulo 3, verso 5 de Apocalipse. Ao que vencer será vestido de vestiduras blancas. Aqui está falando de santidade. E não borrarei seu nome do livro da vida. Recuerda-te, quando aceitamos Jesus, nosso nome está ali. É como se for o seguinte, tu vai a uma festa onde tem os invitados, os nomes ali. Se tu nome não tiver no listado, tu entra, sim ou não? Então, assim é no céu, irmão. Seu nome tem que estar escrito no livro da vida. E confessarei seu nome diante de meu Padre e diante de seus ángeles. Então, seu nome incluído no livro da vida. 6, capítulo 3 de Apocalipse, verso 2. Ao que vencer, eu harei coluna no templo de meu Deus, e nunca mais sairá dali. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, a qual descende do céu de meu Deus, e meu nome novo. Amém? Coluna, quer dizer, tu está ali permanente. Não vai sair. Ah, hoje não me gusta essa igreja, vou para outra igreja. Hoje não me gusta esse pastor, vou para outra igreja. Não. Ali tu não pode falar de sério? Ali tu não pode falar de pastor, que é Cristo? Quero ver poner defeito agora. Então, nos quedaremos ali. Porque se tu sair dali, tu vai para onde? Não há templo. Alô? Recorda-te que não há templo. Não damos. E tu não querás sair dali. Tu vai querer estar ali eternamente, no gozo eterno. Não vai te orar, não vai ter tristeza, não vai ter cansaço, só gozo, paz, alegria, harmonia. Cansaço não vai haver, Giovanni, não vai necessitar de noite para dormir. Né? Descansamos, né? É só o Cordeiro de Deus que está ali. Vale, o sétimo aí para soltarmos para Apocalipse 21 outra vez. Pero o sétimo está em Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe darei que se sente comigo em meu trono. É Cristo que está falando aqui, hein? Assim como eu he vencido e me he sentado com meu Padre em seu trono. Então, os que suportam a prova del mal, de las coisas aqui, permanece fiel até o fim, receberão esse galardão do Senhor, de sentar-se com Ele no trono. E volvemos a repetir, reinaremos com Cristo 1000 anos, ok? Agora volvemos ao capítulo 21, e já estou aí para seguir ao término desta prédica. Capítulo 21, verso 8. Tem aí, porque falamos o que tendrá e o que não tendrá ali, não? Já falamos solamente das coisas boas, não é que sim? Ou não? Não haverá llanto, tristeza, rencor, muerte. Não vai haver essas coisas todas. Pecado também não. Se o pecado não vai entrar ali, mira então esse listado aqui que está bem curtito. O apóstolo Paulo amplia mais isso aqui. Pero vamos aqui respeitar esse. Pero los cobardes. Que covardes são esses daqui, hein? Deus está condenando a covardia de negar a Cristo e manter-se fiel. Não pode. Se eu nego a Cristo, não aceita Cristo publicamente, as pessoas de meu trabalho pensam que eu não sou crente, eu sou o agente 007 de Cristo. Nadie sabe que eu sou ali, que trabalho ali, que eu sou aleluia, que eu sou cristiano.
Não abre este nome aqui não, que senão as pessoas não vão descobrir que eu não sou o que sou. Será que sou? Me siga ou não? O versículo está aqui. Vamos ler o versículo, depois vamos ponto por ponto. Pero los cobardes, los incrédulos, los abomináveis, los homicidas, los fornicários, los hechiceiros, los idólatras e todos os mentirosos, porque mentiroso parece uma legião. Tem muitos. Tem o mentiroso que lhe gusta a mentira branca, que não é branca, a bondadosa, que não é bondadosa, a mentira que não queria ser, pero a hecho, a mentira que não tinha ideia, mas acabei sendo. Eu não queria mentir, mas fui forçado a mentir, sabe? Tendrán su parte en un lago que arde com fogo e azufre, que é a muerte segunda. Já falamos do covarde, não? Covarde é aquele que não assume um compromisso. Imagine se eu estiver aí como noivo de Cláudia e estiver ali 50 anos né? E não tendo coragem de falar para minha suegra, para falar o sim quero. É um covarde, é que sim ou não? Não, eu vi logo a bendição, já falei, não, essa é minha terra, é minha, e eu sou de ela, e somos aí. Não, eu vou agora enviar minha preocupação para minha suegra, eu vou trasladar minha preocupação. Mira, vamos casar. Foi assim. Me siga. Deus não lhe gusta os covardes de assumir compromisso com Ele. Não se acovarde, não tenha vergonha, assume a Cristo, seja responsável com Cristo, porque Cristo é o noivo. E a igreja é sua novia. Necessitamos assumir este compromisso. Incrédulos ou infieles são aqueles que negam a aceitar o evangelho. Não creem no evangelho, isso é uma mentira, isso é uma tonteria, isso é uma legenda. Que Eva, jamais existiu Eva. Eu creio em dinossauro. Já viste esses ou não? E aqueles que não creem em Deus e de repente um acidente, ai meu Deus, ué, mas tu não crê em Deus? Volvemos aqui, Fanny. Olha, os abomináveis, os contaminados são aqueles que andam errado, saturados pelas abominações, a imundícia do mundo. Tu já charlou com um homem ou uma mulher que só habla palavrota? Tu não logra falar 5 palavras com ele? Se tu abra 5 palavras com ele, ele habla 15 palavrotas. Não temos gana de falar, não tem assunto. Só habla de coisas malignas, de coisas abomináveis. E isso às vezes nos afeta, nos contamina. É igual aquela música que vai repetindo e não sai mais da sua mente, né? Sabe o que eu te digo ou não? Abomináveis. Homicidas. Os homicidas são os assassinos, tanto físico como emocional e como espiritual. Querem que eu explique mais aqui? Por exemplo, o assassino físico, tu sai, pô, matou, não? Se não, matou. Agora, o coisa é quando aquele que vai falar uma palavra que vai te herir. Tu está toda feliz que passou lá na universidade? Para enfermeiro também, qualquer um. Tu está fazendo, se esforçando para ser maestra, né? Aí tu passa ali em pedagogia, louca, ser professora, só louca. Tá entendendo? Em vez de te ajudar, vai te herindo. Não põe nada de bueno, não vai añadir uma palavra de sabedoria, de bendição. Pero, em nome de Jesus, Jesus te ama e tem o melhor para ti. Não dê crédito para esses homicidas, esses assassinos de sonhos. Deus é contigo. Deus é por ti. Deus te ama. Se quer aplaudir o Senhor, pode aplaudir, irmã. Vale? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu repreendo todo espírito de morte, de assassinato de sonhos, de assassinato de projetos. Amém? Homicida, fornicários. É um término usado em referência à relação sexual fora do matrimônio, fora do âmbito do matrimônio. Vamos arregrar a vida. Deus instituiu o matrimônio. Satanás inventou o adultério. Satanás sempre vai copiando e ponendo ali para o lado dele. Pero em nome de Jesus, Deus restaura a sua vida e põe em ti, sabe o quê? Sabedoria e coragem para estar levando esse compromisso.
com esta pessoa que tu amas. Então, se honre esse compromisso com esta pessoa, com esta mulher ou com este homem, para que seus filhos possam ter dignidade de falar, meu papai, minha mamãe, esposo, esposa. Que Deus o bendiga. Hechiceiros. Em Éfeso estavam llenos de hechiceiros. Ali, capítulo 19 de Hechos, Pablo começou a predicar e eles foram traindo seus livros de bruxaria, essas coisas todas, porque aonde Cristo vem, nos libera de todo hechiço, nos libera de toda mágia. Irmãos, não sei se tu está passando por maldição, pero Cristo foi maldição na cruz do Calvário, e aqueles que estão em Cristo não vêm maldição, porque Deus rompeu a maldição na cruz do Calvário. Tu és uma nova pessoa, um novo homem, e Deus é por ti. Amém? Idólatras. Amém? Idolatrar, irmão, significa adorar ídolos ou imagens, deidades, objetos. Vale? Coisas que não poderão fazer nada por ti. Pero também existem as pessoas que idolatram outras pessoas. Idolatrar, irmão, é tudo aquilo que está roubando o lugar de Deus, o primeiro lugar de Deus na sua vida. Está claro esta parte? Todos os mentirosos, já falamos aqui, não? De los mentirosos. Mentirosos são aqueles que se apartam da verdade e se unem a los que enganam. Distorciona a verdade. Porque a pior mentira, irmão, não é aquela que é contra a verdade, é aquela que está mesclada com a verdade. E essa Satanás também toda a mentira, não? É mala. Mas essa que nos engana nos outros, aquela que está mesclada com a verdade, ou aquela que tem a estampa da verdade, a cara da verdade. É por isso que Deus odia a mentira. E todos aqueles que praticam a mentira, vivem a mentira, vale? Não são filhos de Deus. Assim. Juan capítulo 8, verso 48, Jesus falou: Vosotros sois de vostro padre o diabo, e los desejos de vostro padre quereis fazer. Ele estava falando para os fariseus, os hipócritas, e se nós outros vivemos como fariseus, somos hipócritas semelhantemente. Ele ha sido homicida, está falando de Satanás, desde o princípio, e não ha permanecido na verdade, porque não há verdade nele. Quando habla mentira, de suyo habla, porque és mentiroso e padre de mentira. Se existe 7 coisas que Deus odia, uma é a mentira, e outro, irmão que sembra discórdia entre os irmãos. Discórdia é mentira também. Então Deus odia isso. Então, os irmãos, se tem aí como que te digo a palavra? Uma simpatia, uma coisa aí com a mentira. Ah, pastor, até hoje pela manhã eu digo uma mentira, mas eu prometo que não vou falar mais. É tu e Deus. E agora vamos aqui, tendrá a parte no lago que arde com fogo e azufre, que é a muerte segunda. Tendrá sua parte, tendrá sua recompensa, que aqui é o pago do juízo. A morte segunda, como já disse, é a morte espiritual eterna de Deus. Mientras não aceita Cristo como Salvador, eu estou morto espiritualmente. Pero aún há tempo para que eu pueda estar aceitando a Cristo como meu Senhor e Salvador. Pero depois, quando morro, não há mais esperança. Não vai lograr tu incender uma vela para essa pessoa. Ele tem que tomar a decisão aqui nessa terra. Passado disso, vem o juízo. Está destinado o homem morrer uma vez solo, diz Hebreus. Passado disso, vem o juízo. E o juízo depois aqui, a segunda morte. Me acompanha aí, capítulo 20. Capítulo 20. Tu está no 21 de Apocalipse. Vamos ler o verso 11 ao 15. É largo, mas é bom saber. E vamos orar. E vi um grande trono branco, el qual estava sentado nele, e de delante del qual o giro a terra e o cielo, e nenhum lugar se encontrou para eles.
e vi ali os mortos, grandes e pequenos. Aqui está falando aqui de importância, não é de estatura. Mira, Saddam Hussein, vai prestar conta, vai aparecer ali também. Hitler também vai aparecer ali. André, um pobrezito, também vamos estar ali. Não nesse tribunal. Os salvos em Cristo estarão no tribunal de Cristo para a recompensa das obras. Aqui estão falando do juízo final. Por que nós outros não passaremos? Porque reconhecemos nossos falhos e Cristo levou nossa deuda. O juízo foi posto ali sobre Jesus. Me sigue? Por isso que em Romanos 8 habla o seguinte: e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pero aqueles que não andam segundo a carne, senão segundo o Espírito. Porque nós outros devemos estar aí, sabe o quê? Dando testemunho que somos de Cristo. Porque tu abra que é de Cristo e vivem na carne, mentiroso és. Então temos dois aí tribunais. Um é tribunal de Cristo para a recompensa de los hermanos, por isso que devemos trabalhar. Fazer a obra do Senhor, a grande comissão. E esse juízo branco que é aqui para aqueles que não aceitaram a Cristo. Grandes e pequenos, líderes grandes, pessoas pobres, ricas, todas aqui, que não aceitaram a Cristo. De onde estou? Em pé ante Deus. Em pé diante quem? Deus. E os livros foram abertos. E outro livro foi aberto. El qual é o livro do qual? De la vida. Está de seu nome. Para aqui, esses não. E foram julgados os mortos por las coisas que estavam escritas em los livros segundo suas obras. Ele mais entregou os mortos que haviam nele. A pessoa quando morre ahogado não tem sepultamento quando não encontra o corpo. Aqui sim? Pelo Deus aún está sabendo onde está cada um. Por que tem que haver isso? Irmão, porque nós outros predicamos e credemos em la ressurreição de los muertos, em la ressurreição do corpo, vale? Porque se Cristo não ressuscitou com aquele corpo, em vana é nossa fé. Aquele mesmo corpo que foi crucificado por mim e por vosotros, estará ali no céu. Onde estou? Foram julgados os mortos, verso 13. Ele mais entregou os mortos que havia nele. E la muerte e o Hades entregaram os mortos que havia nele. La muerte e o Hades. Hades aqui é o inferno. Inferno é, sabe o quê? É uma cárcere para os espíritos que não han tenido a salvação em Cristo. No capítulo de Lucas, a passagem de Lázaro e o rico, Jesus habla do rico que estava em tormento já no Hades. Neste momento, Cristo aún não havia morto, não havia ressuscitado. Então, se estava na mesma esfera, tanto os que estavam perdidos, como aqueles que estavam salvos no seno de Abraão, representando o Antigo Testamento. Tinha um abismo que separavam eles. Do outro lado, tinha tormento, fogo. O sofrimento já chega para a pessoa quando morre. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa comete algum delito, esperando o seu juízo, ele já está na cárcere esperando o seu juízo. Então, se aqui existe o Hades, é o inferno. E o Lázaro já estava provando das bendições no seno de Abraão. Quando Jesus morreu e ressuscitou, levou esse cautiveiro. Levou aqueles que estavam mortos em la fé no Cordeiro de Deus para o paraíso, porque ele prometeu para aquele ladrão que estava ao seu lado, hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque Jesus restaurou e levou ali. Então, se quando tu e eu passamos pela morte aqui nesta terra, porque estamos esperando a venida de Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós outros que tivermos vivos seremos transformados. Estaremos já com o Senhor ali, esperando a ressurreição do corpo, o corpo transformado, mas já estaremos ali num corpo já provisório, intermédio. Me siga, irmãos, ou não? Então, se seguimos aqui, o Hades, entregaram os mortos que havia nele, e foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o Hades foram lançados ao lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não teremos mais esperança. Não terá mais esperança das pessoas que não têm a Cristo. Não tem mais recurso, não tem mais nada que fazer, e isso me dá um agobio,
na coisa. Só de pensar, Giovanni, quando trabalhamos um ano, não? Chegamos a dia, mira, queremos vacações, não? Trabalhamos um ano, é nosso direito. Mas imagine, José Miguel, falar para o gerente de Satanás, mira, queremos sair, vacações. Ele, tu está louco? Nem eu posso sair daqui. 1 ano, 10 anos, me dá sofrendo, no llanto, no choro, no fogo ardente. Onde o bicho não come, nem o gusano se consome, eterno. Sem Deus, sem esperança, sem Cristo. Por isso há esperança hoje. Segunda morte, o verso 15. E o que se não achou escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Hoje há uma esperança. Se tu está escutando essa mensagem, há esperança. Cristo aún hoje está chamando na porta. Se tu abres seu coração e aceita Ele como seu Senhor e Salvador, nenhuma condenação há. Tu entrarás no novo cielo e na nova terra. Não haverá llanto, choro, muerte, pecado, pero a oportunidade está aí. Vamos orar a Deus. Se tu queres ter um encontro com Cristo, eu quero orar por ti. Pastor, tu falou aí, eu entendi um pouco. O Espírito Santo vai estar falando melhor seu coração. Padre Santo, Padre bendito, ministra no coração deste homem e desta mulher. Senhor, porque tu queres salvar, não queres que nada se perda. Obra com seu poder, Senhor. Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, convence, Senhor, nesta hora. Não permita, Senhor, que a família de minha irmã, Senhor, venha estar se perdendo, somente ele se salvando. Senhor, salva a família completa. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tu casa. Senhor, que nós outros podemos entrar, Senhor, em la nova Jerusalém celestial. No poderoso nome de Jesus. Guarda-nos, Senhor, livra del mal. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, el Padre, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós outros, desde a hora e para sempre. Amém e amém. Amém, irmão?